Fala galera, beleza? Perito Marek na área, saudações periciais para todos vocês. E só aquela lembrancinha, se para você ainda não me segue nas redes sociais, convido a todos vocês, @Perito Marek. Vamos iniciar agora a aula sobre estrutura e função dos ácidos nucleicos, matéria esta sempre cobrada em concursos para perito criminal da nossa área, tá? Então, inicialmente eu queria dizer para vocês o seguinte: a genética, ela é uma ciência que ela é voltada para o estudo da hereditariedade, né? Assim como também para a estrutura e função dos genes, ou funções dos genes. Tá? Então nós temos esses dois grandes objetivos principais aí: estrutura e função dos genes e hereditariedade, não menos importante. E a genética como um todo, ela é dividida em dois grandes períodos, né? Em dois grandes momentos, dois marcos históricos. Tá? A primeira parte da genética, digamos assim, é aquela genética clássica, estabelecida e perpetuada por Gregor Mendel, que foi de 1856 até 65. Durou pouco ela, né? Durou pouco, ela perdurou, inclusive concomitante com o início da genética moderna, que foi após a propositura do modelo atual da molécula de DNA por Watson e Crick, que foi em 53 e é considerada até hoje esse período da genética moderna, tá? Vale a pena salientar o seguinte, que o gene, o conceito clássico de gene, é uma unidade fundamental da hereditariedade, ou seja, é através deste instrumento, né, é através deste contexto que características são passadas de geração em geração através da hereditariedade. E para o conceito da genética moderna, o gene ele é um fragmento de DNA que codifica uma proteína. E aí muito cuidado com essa segunda classificação da genética moderna para gene. Por quê? Porque existem genes, né, existem fragmentos de DNA que não necessariamente vão codificar uma proteína. Né? A gente sabe que existe no nosso genoma, né, regiões de DNA que são codificantes, que são os exons. Já estou adiantando aqui alguns assuntos. E existem regiões que não são codificantes, ou seja, os introns. Vamos falar deles largamente durante o nosso curso, mas não agora, tá? Então, perfeito. Então, o gene, eu trouxe aqui algumas imagens para ilustrar. Uma imagem bem bonitinha, ó, que eu fiz aqui, né? Na realidade, esse retângulozinho aqui ilustra bem o que é um gene. É um fragmento, é um toco, é um pedaço, uma parte, um pouquinho do nosso DNA, né, que vai o que? Ser traduzido em uma proteína. E essa proteína, ou essas proteínas, ou todo o nosso pool proteico, vai ser responsável por todas as nossas características. Tá? Então, só mais uma vez a ressalva de que nem todo gene vai codificar uma proteína. Tá? Pode ser um gene intrônico. Tá, ok? Muito bem, e aí nós chegamos no conceito de cromossomo, né, que na realidade, o que é o cromossomo, minha gente? O cromossomo ele é definido como o grau máximo de compactação do DNA. Imaginem se nossa informação genética fosse armazenada em nosso organismo de forma linear. Todas as nossas bases nitrogenadas de forma linear. Nós teríamos uma distância absurda, gigante, né, diante do tanto de informação genética que a gente tem. Tá? Então, por isso que, sabiamente, a natureza humana compactou a nossa informação genética nessas unidades estruturais chamadas de cromossomos, que é o que a gente está vendo aqui. Tá? Marek, onde estão os cromossomos? A localização deles no núcleo celular. Tá? No núcleo celular. Então, o cromossomo, via de regra, bem didaticamente, ele é dividido em três grandes partes. Né? Aqui só tem duas, mas eu já vou acrescentar mais uma. O centrômero, que é essa região central aqui. Vamos abordar bem também. Eu estou só fazendo os conceitos iniciais com vocês. Eu estou apresentando a genética para vocês em linhas gerais e já a gente vai tacar o pau aqui. Tá? E cada cromossomo possui, via de regra, dois braços. Um braço maior e um braço menor, né, via de regra. E ele também possui essas pontinhas dos braços, ó, que são os telômeros, tá? Os telômeros, vamos falar deles também mais adiante. Muito bem, Marek, mas você está me dizendo, vejam que a gente está construindo um raciocínio lógico aqui, né?
Eu trouxe para vocês o conceito de genética, o conceito de gene, como é que os genes se compactam em cromossomos. Mas, Marek, e o que são cromossomos homólogos? Um outro conceito bem importante que a gente tem que ter para fins de prova. Os cromossomos homólogos, pessoal, são justamente aqueles cromossomos que apresentam genes para as mesmas características e nas mesmas posições naqueles cromossomos. Via de regra, em termos práticos, os cromossomos homólogos são aqueles cromossomos que nós recebemos dos nossos ancestrais biológicos, dos nossos genitores. Então sabemos bem, vou falar já já também, que a espécie humana ela tem em condições de normalidade 46 cromossomos distribuídos em 23 pares. Por que par? Por que pares? Ora, porque nós recebemos um cromossomo do nosso ancestral masculino e um cromossomo do nosso ancestral feminino. Então, quando você une o cromossomo 1, por exemplo, do seu pai biológico com o cromossomo 1 da sua mãe biológica, você é formado. Então, esses são os cromossomos homólogos. São os mesmos cromossomos que apresentam os genes nas mesmas posições. Ou seja, aqueles cromossomos que você herda dos seus ancestrais masculino e feminino. Beleza? Obrigatoriamente, aqui sem exceção nenhuma, geneticamente falando, nós somos um resultado, um resultado consequente da união do gameta masculino com o gameta feminino. E daí, Marek? E daí que, em termos genéticos, nós só podemos receber o gameta feminino, que é o óvulo, ou seja, os genes, os cromossomos de um óvulo, juntamente com os cromossomos de um espermatozoide. É assim que nós somos formados geneticamente, tá bem? Então, por isso que a gente diz que obrigatoriamente um cromossomo homólogo vem do pai e o outro vem da mãe. Entendam aqui, por favor, pai e mãe biológicos, ou seja, os doadores do material genético que te formou, tá? E aí, já abrindo um parênteses, todos os conteúdos que a gente vai falar aqui, pessoal, que a gente vai abordar, são conteúdos dentro estritamente do âmbito genético, tá? Não do âmbito social, é do âmbito genético, tá bem? Perfeito, Marek. E os genes alelos, o que são genes alelos? Muito simples. Segue a mesma condição dos cromossomos homólogos. Os genes alelos são aqueles genes que estão presentes nas mesmas posições, nos mesmos locais dos cromossomos homólogos. Tá? Como assim, Marek? Olha lá, vamos lá. Nós temos aqui em azul 2 cromossomos homólogos. Eu já estou afirmando que eles são homólogos. Eles são o mesmo cromossomo oriundo dos nossos ancestrais masculino e feminino. E eu tenho que o gene A, ele é um gene alelo. Por quê? Porque eles estão na mesma localização e trazendo características para a mesma informação genética. Tá? Então aqui o gene Azão e o Azão, eles são alelos. Tá? Ao passo que aqui Azinho e Azinho também são genes alelos. Perfeito? Muito bem. Marek, e se eles tiverem características diferentes da informação trazida? A gente vai ver já já. Nestes dois exemplos aqui, dos cromossomos aqui em azul e em vermelho, nós temos o quê? Um par de genes alelos dominantes, ó, Azão e Azão, e um par de alelos recessivos. No vermelho, a mesma coisa, dominantes e recessivos. Tá? Mas é justamente diante desse contexto de informação da característica igual ou diferente, como assim, Mário? Cor dos olhos, cor da pele e entre outras características fenotípicas, que nós trazemos os conceitos de homozigose e heterozigose. Mário, o que é homozigose? Bem simples, a homozigose é quando um indivíduo tem o que? Os dois alelos iguais. Ou seja, as informações trazidas para aquela característica são as mesmas. É a mesma, tá? Sejam eles dominantes ou recessivos. Então, quando a gente tem essa situação que eu já mostrei para vocês na figura anterior, nós podemos afirmar que eles são que essas instituições aqui são homozigotas, Homozigoto para característica, homozigoto para característica, homozigoto para característica e aqui no Bzinho também, homozigoto para característica. Diferença básica: homozigoto dominante, homozigoto recessivo, homozigoto dominante, homozigoto recessivo.
Marek, mas e se as informações forem diferentes para aquela característica? Aí nós temos o conceito de heterozigose, tá? É quando o indivíduo apresenta dois alelos diferentes. Vejam que eu fiz uma ediçãozinha bem meia boca aqui, né? Mas só para ilustrar para vocês que se eu tiver um recessivo com um dominante, na mesma característica, no mesmo gene alelo, eles serão o quê? Heterozigotos, pois possuem informações diferentes, né? Dominância e recessividade. Ao passo que nos outros três exemplos aqui, ó, heterozigoto, heterozigoto e heterozigoto. Todos esses conceitos, pessoal, eles são bastante importantes para a gente entender todo o processo de identificação humana, dos testes de paternidade, entre outras situações cotidianas e rotineiras da atividade pericial, tá bom?